Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje, dia 21 de junho, o dia de um grande santo que viveu pouco tempo, porém marcou a história da Igreja, a história da humanidade, que é São Luís Gonzaga, um santo italiano. São Luís, ele é padroeiro da juventude, por isso hoje é dia de nós rezarmos pelos jovens. E ele é padroeiro também dos seminaristas, por isso hoje é dia do seminarista. É dia de nós rezarmos por eles, para que eles sejam santos agora, no tempo presente, e no futuro tenham esse desejo de serem padres santos, padres conforme o coração de Jesus. São Luís Gonzaga, ele nasceu no ano de 1568, na corte de Castiglione, no norte da Itália. Ele era filho de um príncipe, o príncipe do Sacro Império, Dom Fernando Gonzaga, e de Dona Marta. Desde pequeno havia um certo contraste nos seus pais, porque a mãe de São Luís Gonzaga via nele uma pequena semente para a santidade, e no entanto seu pai via nele um sucessor de toda a nobreza do seu reino, de toda a vida militar. E assim, São Luís Gonzaga foi crescendo como uma criança normal. Aos 4 anos de idade, o pai dele levou ele para uma expedição. Quando houve um momento de descanso, ouviram um tiro, um canhão. O pai mandou um monte de soldados. Quando chegaram perto do canhão, era simplesmente São Luís Gonzaga, que estava lá atrás do canhão, se limpando da poeira. Com 7 anos de idade, São Luís Gonzaga começa a ter uma vida de oração, a exemplo e por influência da sua mãe. Ele começa a rezar, começa a fazer penitência e começa também a fazer direções espirituais. E o padre, que era o seu diretor espiritual, também é um santo, é o famoso São Roberto Bellarmine. São Roberto ensinou para eles 3 segredos para ser santo. O primeiro, confissão e comunhão diária, sempre que for possível. O segundo, uma devoção total à Nossa Senhora, à Virgem Maria. E o terceiro, a leitura da vida dos santos. Por quê? Porque os santos foram aquelas pessoas que em tudo fizeram a vontade de Deus, apesar das fraquezas, apesar das dificuldades. Fica aí também essa dica para o nosso caminho de santidade: confissão e comunhão frequente, devoção a Nossa Senhora e a leitura dos santos. Aos 11 anos, em Florença, numa catedral, diante de uma imagem de Nossa Senhora, o olhar de Nossa Senhora tão puro penetrou seu coração, que naquele momento São Luís Gonzaga ele fez a consagração da sua virgindade a Nossa Senhora. E a partir daquele momento, nunca mais ele olhou para os olhos de nenhuma mulher, nem mesmo da sua própria mãe. São Luís Gonzaga olhava. Com 12 anos, ele fez a primeira comunhão, recebeu a comunhão do bispo, que também é um grande santo famoso, São Carlos Borromeu. Chegou de estudar filosofia. Como nós bem sabemos, a filosofia é uma ciência, é uma arte que muitas vezes mexe com a fé de muitas pessoas. A de São Luís Gonzaga não foi mexida. E depois, com 15 anos de idade, ali naquela vivência com os padres jesuítas, ele sente esse chamado ao sacerdócio. Mas aí vem a crise. De um lado houve a alegria da mãe, do outro lado houve o ódio do pai, que o pai não queria que São Luís se tornasse um padre. O pai mandou prender, mandou ele para vários reinos, para ver se aumentasse o orgulho e a ambição pelas coisas da terra, e no entanto não conseguiu. Preso no seu quarto, o pai foi dar uma espiada para ver o que o filho estava fazendo. Viu que Luís estava ajoelhado diante de um crucifixo, fazendo as suas orações, chorando e ao mesmo tempo se chicoteando. Aquela cena mexeu tanto com o coração do pai, que o pai acabou dando a permissão para que ele entrasse no seminário. O pai se converte
e cerca de algumas semanas depois ele morre. Porém, morreu preparado para entrar no reino dos céus. Sendo seminarista, além de toda a sua vida espiritual, São Luís Gonzaga, ele era muito aberto à caridade, ajudava muitos doentes. Até que uma certa vez houve uma grande epidemia na Itália e os padres jesuítas começaram a abrir os seus hospitais para tratar aqueles doentes. Certa vez ele estava caminhando sobre a rua, encontrou um doente e carregou aquele doente nos seus próprios ombros, se recordando de Jesus que carregava a sua própria cruz para o Monte Calvário. Depois ele contraiu aquela doença contagiosa, foi revelado para ele em sonho que ele iria morrer. Ele recebeu todos os sacramentos. No entanto, São Luís melhorou, mas ele tinha certeza que ele iria partir desta vida. Recebeu novamente os sacramentos e no dia 21 de junho de 1591, por volta das 10, 11 horas da noite, São Luís Gonzaga começou a ficar ruim, a piorar o seu estado e acabou falecendo. O interessante é que antes disso, tendo certeza que ele iria partir, ele escreveu uma carta para sua mãe, que é até a leitura do ofício de hoje, que nós padres rezamos todos os dias. E ele confortava a mãe dele para se alegrar, porque em breve eles se encontrariam novamente lá no céu. O que me chama muita atenção na vida de São Luís Gonzaga é que, diante de tantas realidades, São Luís Gonzaga fazia a seguinte pergunta: de que serve isso para a eternidade? Nós também devemos fazer essa pergunta. Diante de tantos projetos, tantos anseios que nós carregamos em nossos corações, o que serve isso para a eternidade? Vai me levar para onde? O Papa São João Paulo II disse o seguinte: São Luís Gonzaga é sem dúvida um santo a ser redescoberto em sua alta estatura cristã. É o modelo indicado ao nosso tempo, o mestre de perfeição e o experimentado guia no caminho da santidade. O Deus que me chama é amor. Como posso circunscrever este amor, quando para isso seria pequeno demais o mundo inteiro? Então é um grande modelo para nós de santidade, sobretudo na virtude da pureza. Hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo sujo, num mundo que está contaminado por tantas realidades. Muitas vezes as nossas mentes, os nossos corações estão sujos, e Deus espera de nós essa virtude, a virtude da pureza, a pureza da mente, a pureza da nossa alma, do nosso coração, a pureza do nosso corpo. Nada daquele ditado: meu corpo e minhas regras, eu faço o que eu quero. Não, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Todos nós temos que nos esforçarmos para vivermos a virtude da pureza, que, como o próprio Cristo disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se nós não formos puros, meus irmãos e minhas irmãs, nós não entraremos no reino dos céus, como entrou São Luís Gonzaga e agora contempla a face de Deus. Que Deus nos abençoe e que a vida de São Luís Gonzaga seja um grande estímulo pela busca da santidade nossa, dos jovens e de todos os seminaristas. Louvado seja